A década passada teve muitos, mas muitos craques mesmo, com Thierry Henry, Ronaldo, Zidane, Beckham e por aí vai. Mas nenhum desses craques se comparava a Ronaldinho Gaúcho. Até a orgulhosa torcida do Real Madrid aplaudiu o jogador do Barcelona quando ele simplesmente humilhou Ronaldo e Zidane. Já deixe seu like, porque você vai ver o jogo que nunca vai sair dos pesadelos dessas duas lendas do Real Madrid. Você tem que concordar comigo numa coisa: o Real Madrid é simplesmente o maior clube de todos os tempos. Bom, é só comparar os números do time merengue em contratações, títulos e torcedores, para perceber que o Real é sim o maior clube da história. Mas mesmo os torcedores mais orgulhosos do mundo tiveram que se render a um jogador de seu maior rival em um jogo dentro do Santiago Bernabéu. Aquele El Clássico era muito esperado pelos torcedores, pois pela primeira vez em anos, o Barcelona parecia que ia conseguir bater de frente com o Real. Não que o Barça tivesse um time fraco na época, pelo contrário, o elenco do time da Catalunha era muito bom. Dá uma olhada na escalação: Víctor Valdés, Puyol, Xavi, Deco, Eto'o e um jovem Messi no início de carreira. O problema é que eles não se comparavam ao time de videogame que o Real Madrid tinha. Sabe no FIFA, quando simplesmente sai contratando os melhores do mundo para fazer um timaço? Então, esse era o Real Madrid. Ronaldo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Casillas, Robinho, Sérgio Ramos e por aí vai. E essa galera toda ainda era comandada pelo mito Vanderlei Luxemburgo, e tirando que na reserva ainda tinha uns jogadores como Guti e Júlio Batista. Meus amigos, esse era o famoso Real dos Galácticos. Para vencer, o Barcelona precisava de um milagre, e para sorte deles, havia um bruxo no time. O jogo, que foi válido pelo Campeonato Espanhol, aconteceu no dia 19 de novembro de 2005 e foi realizado no Santiago Bernabéu. A torcida madrilenha mal sabia que aquele dia entraria para a história do futebol, mas não por uma goleada do seu time como eles esperavam. Logo no início do primeiro tempo, Ronaldinho meteu essa bola pro Eto'o, que acabou desperdiçando. Mas o bruxo já dava indícios de que deixar ele livre na marcação seria um risco para a defesa do Real. O problema é que se o sistema defensivo tentasse isolar o Ronaldinho no lado de campo, eles ainda teriam de se preocupar com Messi e Eto'o, e foi assim que o primeiro gol da partida saiu. E aí não teve jeito, o Real Madrid teve que sair pro jogo, e essa foi a brecha que Ronaldinho precisava para começar a brilhar. Cara, eu tenho muito dó do Sérgio Ramos. Olha o que ele teve que aguentar ainda no começo do primeiro tempo. Chapéu, entortado e tudo mais que tinha direito. Mas o craque só foi deixar o seu gol na segunda etapa, aparecerem amadores na partida. O Real até tentou chegar ao ataque algumas vezes, mas nem levou perigo pro Víctor Valdés. Mas Ronaldinho ainda não estava satisfeito, ele queria mais. Bola tocada para ele no meio campo, e o bruxo foi para cima de Sérgio Ramos, que... bem, coitado, né? Tem nem como culpar o zagueiro espanhol. Ele fica para trás comendo poeira, e Ronaldinho entra na área e marca um gol, que fez o Casillas parecer um boneco de Olinda debaixo das traves. Ronaldinho foi simplesmente mágico naquele jogo. O cara colocou todo o elenco milionário do Real Madrid no bolso. Aquilo nem parecia que era um El Clássico. Até os próprios jogadores não acreditavam no que estavam vendo. Olha a cara do Ronaldo depois de ser humilhado pelo Ronaldinho. Até a torcida do Real Madrid, que nunca baixa a cabeça para os seus rivais, se rendeu ao craque e começou a aplaudi-lo de pé, em pleno Santiago Bernabéu. Tudo isso aconteceu em uma das épocas de ouro do clube madrilenho e em um momento em que os dois clubes brigavam pela liderança da La Liga. Só que o mais triste para todos foi pensar que todo esse pesadelo começou por culpa exatamente do Real Madrid. Pois é, essa história é mais longa do que você imagina. Para quem não sabe, Ronaldinho foi mais do que um grande jogador no Barcelona. Ele foi responsável por uma reformulação na história do time catalão, que é simplesmente inacreditável. Como assim? Quando Florentino Pérez assumiu o Real Madrid, ele tinha um plano bem claro em mente: humilhar o maior rival da história do clube, o Barcelona. E por um tempo ele conseguiu. Por exemplo, a primeira contratação de Florentino foi um jogador português chamado Luís Figo, que era simplesmente um ídolo do Barcelona. Sério, a torcida catalã endeusava o cara, e eles tiveram que assistir seu ídolo, jogando pelo time rival. A negociação foi cercada de polêmicas, e claro que a torcida do Barcelona não gostou nem um pouco da traição de um de seus maiores craques. Mas esse era exatamente o plano de Florentino Pérez. Mas o que isso tem a ver com Ronaldinho? Bom,
A partir dessa contratação, o Real Madrid começou a montar o elenco monstruoso que você viu no começo desse vídeo. Como resultado, eles ficaram anos ganhando os campeonatos espanhóis com sobra, tanto a La Liga quanto a Copa do Rei, e como consequência, o Barcelona foi ficando cada vez mais fraco. Por mais que também tivesse boas contratações, simplesmente não tinha mais como competir com seu maior rival. E cada contratação do Real Madrid parecia ser uma provocação para o Barcelona. Por exemplo, em 2002, depois do pentacampeonato mundial da nossa seleção brasileira, o Real contratou o Ronaldo Fenômeno, jogador que também tinha passado pelo Barça e feito história por lá. Além disso, sempre que o time catalão tinha interesse em algum jogador, Fiorentino corria para tentar trazer o craque para o Real. E foi exatamente essas provocações que fizeram Ronaldinho ser jogador do Barcelona. Em 2003, o super meio-campista David Beckham mostrou interesse em sair do Manchester United e imediatamente o Barcelona demonstrou interesse na transferência do craque inglês. Sabendo disso, Fiorentino Pérez foi correndo atrás do jogador e ofereceu um caminhão de dinheiro para convencê-lo a jogar pelo Real. Agora, os dirigentes tinham que correr atrás de um plano B, a tempo da janela de transferências. E adivinha quem era esse plano B? Pois é, um brasileiro que jogava em um modesto Paris Saint-Germain. Quem diria que o Ronaldinho Gaúcho um dia já foi o plano B do Barcelona? E aí o resto da história, né? Com o tempo, o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho foi ganhando mais força, até que nesse El Clássico, a torcida do Real viu que um brasileiro bom de bola é capaz de fazer. Por mais que existissem outros bons jogadores no elenco, foi Ronaldinho que realmente mudou a história do clube e foi o rosto de um DNA que segue no clube até hoje. Enquanto o Real Madrid prefere comprar seus craques, o Barça usa sua categoria de base para formar seus jogadores. Para falar a verdade, recentemente isso até mudou no clube catalão, mas isso aí já é história para um outro vídeo. O ponto é que o brasileiro era o ponto de desequilíbrio entre o Real dos Galácticos e aquele Barcelona. Resumindo toda a história, aqueles aplausos vindo da torcida eram mais do que simplesmente um elogio pela boa atuação em campo. Aqueles aplausos eram os torcedores do maior clube do mundo, entendendo que nenhum time, por mais recheado de estrelas que fosse, seria capaz de parar Ronaldinho. E claro, aquela era a única resposta que os torcedores do Barcelona precisavam dar aos anos de humilhação que sofreram nas mãos de Fiorentino Pérez. Aquela foi a vingança perfeita. Falando em Ronaldinho e em Cristiano Ronaldo, eles são sem dúvidas dois dos maiores jogadores de todos os tempos. Infelizmente, quando o CR7 chegou em Madrid, Ronaldinho já tinha saído de lá, mas os dois tiveram uma chance de se enfrentar. Quem você acha que ganhou esse jogo histórico? Clique no link que está aparecendo na sua tela e veja esse dia incrível para a história do futebol. Tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. A gente se encontra lá.